Oi, gente, boa tarde. O Amigo Animal está começando. Na semana passada, a gente entrevistou a Nathalie, que é bióloga e é uma especialista em comportamento animal felino. A gente sabe que muitas pessoas tentam educar o seu gato da mesma forma como se estivesse educando o cachorro. E, gente, é água e vinho, são totalmente diferentes. O que a gente faz com cachorro, se for fazer com gato, a gente acaba criando um grande problema para os gatos. Então, eu pedi que a Nathalie voltasse para a gente continuar falando sobre comportamento felino, porque existem ainda muitas dúvidas. As pessoas vêm para a gente aqui no Instituto Viva Bicho perguntar, olha, como eu devo proceder? Meu gato está fazendo isso, meu gato está implicando, porque o gato pratica bullying também, né, Nathalie? Eles praticam bullying. Às vezes, eles cismam com um determinado gato e perseguem. Então, eu quero te agradecer, estar aqui de novo. Imagina. E queria aproveitar, já que a gente já começou o programa, pedir para você repetir ainda o que a gente deve fazer quando, por exemplo, eu venho aqui, eu estou adotando um gatinho, seja ele filhote, seja ele adulto, eu estou levando para casa um gatinho. Tá. Primeiro, desde o transporte, como eu devo proceder até a aproximação com outro gato dentro de casa. Primeiramente, boa tarde. Então, vamos supor que você decidiu adotar um gatinho e você já tem um gato na sua casa. Você pegou o gatinho lá na ONG ou resgatou, enfim, você vai colocar ele dentro de uma caixa de transporte e vai cobrir com alguma mantinha para ficar bem escurinho, né? Quando ele chegar na sua casa, você leva ele direto para um cômodo neutro, que a gente chama, né? Um cômodo que não seja significativamente importante para o seu gato, porque senão o seu gato vai pensar que perdeu o território para um gato que ele nem conhece. Então, a gente vai colocar, por exemplo, num escritório, num quarto de hóspedes, alguma coisa assim, e vai levar esse gato direto para esse quarto. Então, eles não vão se ver, por isso que a mantinha também é importante. E aí, a partir desse momento, conforme você for vendo como os gatos estão se comportando, então, por exemplo, alguns gatos vão ficar na porta, sibilando, rosnando, outros gatos aparentemente não vão se importar muito. Aí, quando eles estiverem bem, aparentemente com comportamento normal, a gente começa a fazer troca de cheiros, ou seja, troca objetos entre eles, para eles irem sentindo o cheirinho um do outro e sempre associando positivamente. Então, dá um petisquinho, faz um carinho, para eles irem associando esse cheiro positivamente. Agora, a pergunta que todos fazem, e quanto tempo dura isso? Né? Então, gente, é a pergunta que eu mais recebo, eu acho. Não tem como a gente saber, é o tempo do gato. Então, assim, alguns gatos vão se adaptar super rápido e outros vão demorar bem mais, principalmente gatos que não tiveram outro contato com outros gatos na vida, ou então tiveram experiências negativas. Esses gatos, eles vão demorar bem mais. E aí, assim, quanto tempo? Semanas, meses? A gente não sabe. A gente tem que respeitar o tempo do gato, porque tudo que é forçado, não, você vai aceitar seu irmão, não dá certo. O gato encara negativamente mesmo. A gente costuma dizer que quando você leva um cachorro para casa, um novo elemento, um novo cão para casa, a gente costuma dizer, não é como nós, que nos olhamos nos olhos para nos cumprimentar, porque o cachorro, quando olha no olho do outro, é desafio, ele está desafiando o outro, então não é assim. Eles se cumprimentam cheirando o ânus um do outro, sabendo se é macho, por ali ele sabe se é macho, se é fêmea, se está com medo, se está excitado, se está normal, se está com energia boa, eles sabem o verdadeiro DNA do cão ali. Da mesma forma o gato, só que o gato não pode se ver quando chega. Eu já ouvi gente que falou assim, ai, nossa, eu chamei o meu gato, falei, olha, um amiguinho para você. Eu falei, olha, devolve gato, porque você já arrumou um inimigo. Sim, né? É isso porque na natureza os gatos, diferentemente dos cães, eles têm hábitos solitários. Quando eles vivem em grupo, é sempre da mesma família, né, matriarcal, ou quando os recursos são abundantes, né? Então, pro gato, um outro gato chegar no território é invasão de território. Então, assim, com o meu vizinho deu certo apresentar logo de cara. Mas para que a gente vai arriscar? Na grande maioria dos casos, não dá certo apresentar logo de cara. E se eles brigam, a gente prejudica todo o andamento da adaptação, porque a gente já criou um trauma com aquele gato. É uma outra pergunta que a gente vai te fazer. Briga de gato. Né? Eu sei que a gente não pode deixar acontecer. Né? Tem que evitar que aconteça. Mas a gente também percebe... e no meu caso, que tenho vários gatos, que às vezes tem um determinado gato que persegue um outro determinado gato. É aquela rincha com aquele gato. De que forma eu minimizo ou neutralizo isso? Tá, então,
isso depende muito do caso, do nível de conflito. Então, assim, alguns casos a gente consegue adaptar esses gatos sem precisar separar. Muitas vezes espaçando mais os recursos, fazendo uma rotina mais cheia de brincadeiras, por exemplo. Mas em casos mais graves, onde tem briga todo dia, eles brigam demais, aí a gente tem que separar e readaptar como se eles nunca tivessem se visto. Começa do zero. Isso, começa do zero. Não tem problema que eles já convivem há muito tempo. A gente vai deixar eles um tempo separados, sem se ver, para dar uma esquecida, recuperar a confiança de cada um e reinicia a adaptação. Porque, ao contrário do que muitos pensam, os gatos não gostam de viver muito juntos, né? Até as vasilhas de alimentação precisam ser separadas uma das outras, porque eles gostam de comer de uma forma solitária. Isso. Na natureza, eles vão caçar e comer sozinhos. Então, se você coloca todas as vasilhas de comida juntas, na visão deles o recurso é escasso. Sempre que eles vão comer, eles têm que encontrar outros gatos. Então, a gente espaça para dar a oportunidade deles comerem sozinhos. Da mesma forma, a caixinha de areia. Isso, todos os recursos. Caixa de areia, bebedouro, comedouro, arranhador, tudo bem espaçado pela casa. Eu reparo que nas inúmeras caixas de areia que eu tenho na minha casa, eu faço como estudo mesmo, né? A caixa de areia em que eu intoco mais, que eu deixo mais escondida, é a mais usada. Privacidade. É a privacidade Sim. tão necessária para os felinos. Porque para os felinos, fazer xixi, cocô na natureza é algo que ele tem que fazer em alguns segundos, porque é um alto grau de vulnerabilidade ali para eles. E cobrir, né? Explica por que eles cobrem. Então, é justamente para esconder o rastro dele, né? Para outros predadores, outros gatos não acessarem, né? Saber onde ele tá, por exemplo. Então, é importante a gente fornecer areias que eles conseguem cobrir bonitinho. Então, geralmente eu recomendo de granulação fina, para ser mais macia para as patinhas, que é o que ele escolheria fazer na natureza, né? Então, por isso que eu geralmente recomendo fazer dessa forma. Tá, e outra coisa que eu quero perguntar para você. Que tipo de brincadeiras e como a gente pode, porque eles precisam de muito enriquecimento ambiental, né? Gostaria que você falasse um pouco do enriquecimento ambiental, porque uma das perguntas que, para nós, assim, é algo que a gente elimina no ato, o candidato, é quando ele fala, mas, escuta, ele vai querer ficar subindo no sofá? Ele vai subir na mesa? Ele vai ficar pulando nas coisas? Quem tem gato tem que conviver com isso, porque é fundamental para a vida deles viverem no vertical, né? Sim. Na natureza, os gatos vão ter hábitos semi-arborícolas, que a gente fala, né? Então, eles vão gostar de ficar no alto para sentir que eles têm controle do território. Então, se eles não têm locais altos, assim, para acessar, eles vão acessar o que tem. Então, assim, mesa, geladeira, eles vão realmente subir. E, ao contrário de outros animais, a gente não consegue, assim, eu vou treinar o gato a não subir na minha cama, a não subir no sofá. Esses são itens significativamente importantes para o gato, né? Então, tem bastante o seu cheiro. Então, faz até mal para o bem-estar dele você impedir que ele acesse esses locais, né? Então, a gente geralmente recomenda colocar esses espaços verticais. Quando a gente tem mais de um gato na casa, é muito importante a gente se atentar a possíveis zonas de emboscada. Então, por exemplo, um nicho que está aqui, se não tem que ter uma entrada de um lado e saída de outro lado, porque se um gato estiver aqui e o outro quiser entrar, esse aqui está emboscado. Então, a gente geralmente pensa em trajetos onde eles possam entrar e sair por lados diferentes. Como aqui, por exemplo, Isso, né? nichos Tem assim. Entrada, saída, e aqui, se um vier por aqui, ele pode fugir por aqui. Exatamente. E pular para cá, por exemplo. Isso, exatamente. Né? Legal. Então, gente, a gente vai continuar falando sobre felinos. Existem muitas particularidades que mudam a vida do animal. E, para a gente encerrar, eu queria te perguntar como disponibilizar brinquedos. Por exemplo, nessa sala existem várias bolinhas jogadas. E a gente sabe que a gente já deixou de propósito. Os gatos não ligam para isso. Eles não ligam quando você deixa o brinquedo à disposição deles. Então, explica para eles um pouquinho, Nathalie. As bolinhas, tem gato, principalmente filhote, que vai gostar de bolinha, beleza. Só que conforme eles vão crescendo, né, só tem graça brinquedos que simulam caça, né? Então, na natureza, um brinquedo que ele tem que mexer, para o brinquedo se mexer, não parece uma presa, né? Então, os brinquedos que a gente fornece são brinquedos que a gente mexe. Então, por exemplo, varinhas, a gente vai simular uma caça. Então, a gente vai ver a preferência dos nossos gatos, Agora tem uma cobrinha, né? Isso. Que fica andando. A gente vai ver, por exemplo, tem gatos que preferem presas aéreas, que na natureza ia gostar de caçar um passarinho. Tem gatos que preferem presas que rastejam, ia gostar de caçar, sei lá, um ratinho, uma lagartixa. A gente vai vendo o que o nosso gato gosta, porque cada gato vai ter sua preferência, e vai mexendo a varinha para trazer um desafio para ele. Então tem que parecer uma presa real. Então vamos lá. O que não pode de jeito nenhum ter
em alguém que quer adotar um gato? O que não pode fazer, não pode ter? Uma coisa que eu nunca recomendo, usar o próprio corpo, as mãos, para brincar com os gatos, porque os gatos, eles são predadores. Então, se a gente usa o nosso corpo para brincar, a gente está ensinando ele que a gente é uma possível presa. E aí, depois, para tirar esse comportamento, é muito complicado, porque ele vai começar a morder. É aquela brincadeira de mão, de lutinha, depois falar, meu gato morde. Sim. Você que provocou. Com o cachorro, a gente até brinca assim, né? Mas com o gato, ele é um predador. Então, ele vai começar a caçar sua mão. E aí, assim, até quando você não quiser, você só quer fazer um carinho, você tá passando pra cozinha, ele vai te caçar. Então a gente só usa brinquedos, não usa parte do corpo para brincar. Então isso não, de jeito nenhum. E o que é fundamental, assim, eu resolvi que eu vou ter um gato. O que não pode deixar de ter na casa de alguém que optou por ter um gato? 1 ou 2 ou 3 ou 10, não importa. É lógico, primeiramente, os recursos, né, que a gente tem que fornecer, mas eu acho que o mais importante é conhecimento da natureza felina. Pra gente saber que gato sobe nos locais, gato arranha, gato precisa brincar todo dia. Se a pessoa não tem esse conhecimento, ela acaba não proporcionando um bem-estar pro gato. Ele vai começar a ficar estressado, vai começar a desenvolver questões comportamentais por estresse, por tédio. Então a pessoa tem que ter um pouquinho de conhecimento para fornecer esses recursos da forma mais adequada, fornecer uma rotina super legal, sem muito tédio, sabe? Fornecer uma janela pro gato olhar. O gato brincando só por causa aqui, disso, né? Só porque a gente falou. Enriquecimento vertical, né? Então, fornecer o máximo possível de itens que o gato possa exercer o comportamento natural da espécie. Eu tenho uma funcionária que fala assim, meu gato, eu coloco ele de castigo, eu dei uma bronca nela, eu coloco ele de castigo porque ele cisma de brincar à noite. Gente, o gato tem hábitos noturnos, ele dorme de dia e ele brinca à noite. Né? Na verdade, a gente fala que é hábitos crepusculares, né? Eles vão ter um nível de atividade maior no início da manhã e no final da tarde, e alguns gatos até antes de dormir. Então, se o gato está te acordando de noite, o que ele está fazendo durante o dia? Ele está dormindo o dia inteiro? Você tem que colocar uma rotina de brincadeiras ali, pelo menos 2 vezes por dia. Então, aproveitar esses picos de energia para de noite ele dormir com você. Então a gente tem que ajustar a rotina dele. Não adianta brigar com o gato. Ele tá me acordando, eu vou tirar ele do quarto, vai brigar com ele. Não adianta, porque ele tá com aquele excesso de energia. Faz parte da natureza dele, né? A gente tem que redirecionar, ver o que tá faltando para esse gato. Por que ele tá apresentando esse comportamento? Tudo tem uma causa. Gato não faz birra, não faz por mal, né? E aí você aconselha a ter um gato, né? Eu aconselho, gente. É muito bom ter gato, é muito maravilhoso. Para você que não tem muito tempo disponível, que não tem tempo para sair para passear, o cachorro é muito mais dependente, né? Então, se você não tem tempo, aquela história de que mas o gato não liga para a gente, o gato não é carinhoso, isso não existe. Ele tem uma troca afetiva absurda, e gato é viciante. Depois que você tem um, você quer ter o segundo, quer ter o terceiro, porque eles são apaixonantes. Tenha um gato, você vai ver que é muito, muito, muito tranquilo, muito gostoso e muito divertido. Sim, né, Nathalie? Maravilhoso. Muito obrigada, Nathalie. Espero contar com você para mais dicas aqui para o nosso programa. Claro, eu que agradeço, viu? Na quarta-feira retrasada, o Instituto Viva Bicho tomou conhecimento, através das redes sociais, de uma pessoa pedindo socorro para atender um animalzinho. Esse animal estava dentro de uma caixa de isopor que alguém disponibilizou para ele, porque não sabia o que fazer com o animal estava praticamente desfalecido. Assim que a gente tomou conhecimento disso, e olhando nossas instalações, fazendo levantamento junto aos veterinários se haveria condições para o resgate, nós chegamos à conclusão de que, se esse animal não fosse resgatado de imediato, ele com certeza viria a óbito, porque ele nem se mexia mais. Depois, por telefone, conversando com as pessoas que pediram ajuda,
elas nos disseram que o cachorro já estava ali há uns dias. Então, a gente imediatamente se dirigiu para lá, na cidade do Guarujá, num bairro periférico da cidade, e encontramos o animal nesse estado em que vocês vão ver. Estou aqui do lado da doutora Fernanda, médica veterinária da Clínica Viva Bicho, que prontamente se disponibilizou em prestar todo o atendimento para o animal. Doutora, o estado é lastimável, não é sempre que a gente vê isso, né? Realmente, ele estava muito, muito mal. Ele era um animal que ele chegou encharcado, né? A gente não sabia nem dizer se poderia ser remédio de pulga ou não, porque ele tinha uma infestação de carrapato fora do normal. Eu acho que a gente tirou mais de 100 carrapatos dele, de grandes, pequenos, de todos os tamanhos. Tanto que a gente consegue ver as feridas das mordidas do próprio carrapato. E uma anemia muito séria, né? Ele estava branco, a mucosa pálida, muito, muito, muito pálido. E logo no dia seguinte, a gente já tinha o resultado dos exames de sangue e a gente já iniciou a primeira transfusão de sangue, que é para ver se ele tinha melhora, né? Que foi necessário, né, doutora? Pela gengiva, pela cor da gengiva dele, não ia adiantar medicação nenhuma, né? Não, porque eu preciso. Na verdade, a transfusão de sangue, para que ela serve? Transfusão de sangue ela não é um tratamento. Transfusão de sangue é um suporte para dar tempo das minhas medicações conseguirem agir e a partir daí eu combater essa doença. Então, quais são as possibilidades? Com certeza, uma das doenças do carrapato. Entre elas, erliquiose e ababesiose, que aí agora a gente vai fazer os exames para poder diferenciar e ver se tem que tratar uma ou as duas doenças. Mas o principal é que agora ele já está corado, agora ele já tem, já está comendo, já está esperto, temperatura estabilizada, para a partir de agora a gente começar a cuidar dele para conseguir um adotante e colocar ele para adoção. Qual a idade aproximada que você acha? Ele tem aproximadamente uns 6 meses. Ele tem todos os dentes novinhos, todos os dentes de leite já caíram e ele ainda não é castrado. Ele tem as bolinhas bem pequenininhas ainda, os testículos. A gente fica revolta, gente, porque assim, essa quantidade de mordidas que ele tem pelo corpo todo, de centenas de carrapatos, vocês imaginem isso dia e noite atacando o animal, dia e noite. E o grau de anemia que ele ficou, a barriga dele era preta. Isso porque a gente ainda não olhou no meio dos dedos, mas ele já foi medicado para ver a quantidade que ainda deve existir agora já mortos. A orelha dele, quando a gente pegou, aqui, gente, era tudo marcação de carrapatos, tudo. Eu fiquei muito impressionada e ele mordia. Isso não quer dizer que ele ainda não morda. Mas ele está melhor. Mas ele está melhor porque ele está mais tranquilo também, né? Tá com menos medo, né? Ele está vendo que a gente está cuidando, que está dando carinho. Então, eles vão ficando um pouquinho mais receptivos para a gente, né? Importante, né, doutora, a gente falar do problema, da problemática que é comprar animal, né? A gente não... A pessoa compra um animal estava num local, gente, isso é discriminação. Chamem do que quiser. O animal estava num local onde as pessoas não vivem corretamente. Deveriam viver, mas não vivem. Onde as pessoas são carentes. Elas não têm um lar digno naquele local. Um lar onde nós gostaríamos que todos os seres humanos tivessem. Como é que essa pessoa, que não tem as suas próprias necessidades preenchidas, resolve ter um animal de raça, um animal que precisa de tosa, um remédio, né, doutora, para carrapato, custa caro. Custa caro. Né? Na verdade, custa caro ter um animal, né? Custa caro bancar a ração, custa caro bancar a vacina, custa caro o atendimento anual, que é o que a gente fala. Hoje em dia a gente trabalha com prevenção, a gente não trabalha com a doença. Então, se a gente tem uma visita anual para fazer um check-up no seu animal, independente da idade, mas dependendo da idade a gente entra com os exames específicos. E vacina anual, a gente não tem risco desse animal ficar doente e não ter condições de cura. Por isso que hoje em dia a gente trabalha com a prevenção. E a gente não tem condições de fazer isso, dependendo se você não tem condições de pagar o seu próprio alimento. Como que você cuida de um animal dessa forma? A gente recebe muitos pedidos de pessoas querendo adotar um animal nosso, né? A gente não vai doar, porque aí a gente vai ver, a pessoa não tem nenhuma condição, às vezes até de moradia. Então, tem muito amor. Amor não paga conta, amor não paga saúde, amor não faz comprar um remédio de carrapato para passar no animal desse, para ele não ficar dias e dias e dias agonizando, sem conseguir dormir, sendo picado 24 horas por dia.
Então, amor não resolve. Resolve, sim, respeito, dignidade, conhecer as necessidades do animal e ter dinheiro para sustentar. Essa é a realidade. Ah, então você está dizendo que uma pessoa, morador de rua, não pode ter animal? Não poderia. Mas não existe lei no mundo que proíba uma pessoa dessas de ter animal. E eu confesso a vocês, já vimos animais com moradores de rua e muitos, muito mais bem tratados e zelados pelo seu tutor do que muito animal que tem residência. Tenho certeza que esse tinha. É um animal de raça, né? Com certeza. Aqui, a maior parte dos moradores de rua que a gente atende tem muito mais respeito com nós, veterinários, e aos retornos que a gente pede para eles. Todos voltam, todos fazem o tratamento, todos respeitam o que a gente está pedindo, diferente de muito tutor com muito dinheiro e muita residência. Mas isso não significa que todo mundo possa ter animais. A gente precisa ter condições para cuidar deles, né? Não tem muito o que fazer. A gente tem um caso... Essa semana mesmo, a gente teve um caso assim, eu preciso de um atendimento gratuito para um cachorrinho que a minha filha pegou na rua, mas vocês poderiam, por favor, dar a vacina? Vocês poderiam, por favor, arrumar a ração? Vocês poderiam... Eu falei, mas como assim? Você não quer dar esse filhote? Você não tem dinheiro sequer de comprar comida para ele. E você está querendo um atendimento gratuito, mas hoje, e nas próximas vezes? E quando ele ficar velho? E quando ele precisar de uma cirurgia, se ficar doente? Então, é algo muito romantizado, né? E a gente está lidando com vidas. Assim como a gente não pode romantizar a adoção de uma criança, a gente tem que ter plena consciência das nossas capacidades e condições para tê-la, a gente tem que pensar da mesma forma com esse ser vivo aqui. Então, assim, não é coração duro, é que a gente tem plena certeza de que amor não resolve o problema desses animais. Amor é o início, é só o início, para que todas as outras ações se desencadeiem. Agora, doutor, o que vai ser feito? Quais são os próximos passos? Agora, os próximos passos é a gente dar continuidade no tratamento, de acordo com o resultado dos exames, né, da possibilidade da doença do carrapato ou não. E, a partir daí, melhorando todos os parâmetros de anemia que ele tem, a gente castra e, depois de castrar, ele está pronto para ser doado. Tá, e a gente vai anunciar, porque já tem pessoas, como isso foi postado na página da ONG Viva Bicho, já existem pessoas procurando por ele. Então, a gente gostaria de dizer que tão cedo ele não será disponibilizado para adoção e que nós temos muitos, mais de 25 bebês sem raça definidas, pretinhos, caramelos, brancos, de todas as cores para serem adotados. Tá bom, gente? Esse vai demorar. E a gente só quis mostrar para vocês a realidade do dia a dia, né? Isso aqui foi um animal que, muito provavelmente, alguém comprou de algum canil clandestino e chegou aqui. Aí, depois não deu certo, doou para outro, doou para outro, doou para outro, e foi parar nesse local e onde aconteceu isso. Isso não é acidente. Isso aqui não é acidente. Isso daqui não é algo que aconteceu de ontem para hoje. Isso é negligência. Isso chama-se maus tratos. Mas, infelizmente, no que concerne à proteção animal, o Brasil, acho que se tiver algum lugar atrás do último, é lá que a gente está. Semana depois dessa matéria sobre esse cachorrinho que foi retirado das ruas na periferia do Guarujá, e a gente fica muito feliz de poder contar essas histórias e contar o quanto a medicina veterinária evoluiu, o quanto as pessoas hoje cada vez mais têm consciência de que a gente não deve falar em eutanásia, em matar o cachorro, sacrificar, seja lá o nome que for dado, se todos os recursos não forem usados, né? Eu quero mostrar para vocês hoje o Matheus, depois de 1 semana, 10 dias de transfusão, e o cachorrinho que ele se tornou. Em breve ele vai ser castrado e depois será colocado para adoção, para nunca mais na vida dele ele passar por isso.
programa Amigo Animal acabou e eu quero desejar para vocês um excelente domingo e dizer que o objetivo desse programa é que a gente tire um pouco a angústia do coração em relação à causa animal e acredite que a gente está caminhando sim para um mundo melhor. É que notícia ruim, desgraça, dá sempre mais notícia. Existe muito sofrimento, mas existem muitas ações isoladas, ações de grupo, ações de ONGs, ações individuais de pessoas que lutam dia e noite e se dedicam ao bem-estar dos animais, sejam eles domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos. O que importa é que são animais cientificamente comprovados serem sencientes, têm emoções e a gente precisa exigir que eles sejam respeitados pelas nossas leis.